Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Senhores vereadores, ocupem os seus lugares para que possamos dar início à nossa sessão ordinária do dia 9. Cumprimento a todos os presentes, cumprimento a imprensa, a Damate, Miller, toda a imprensa. Cumprimento os vereadores, a minha colega, vereadora doutora Clarice Baú, nossos assessores, acabei não cumprimentando o Zé Teodoro, que está lá atrás com o nosso assessor de imprensa, Gabinho. E eu já cumprimentei. Bruxel e todos que nos acompanham, meu amigo Fernando, que nos dá a honra também da sua presença. Fernando. Muito bem. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 13 vereadores. Nesta sessão de grande e pequeno expediente de 9 de maio, com a ausência dos vereadores Tiago Brunet, que se encontra doente e amanhã trará o atestado, portanto, ausência justificada, e do vereador Ilha, que está... Não, ele já avisou a falta e ele está em compromisso político. Em aprovação, as atas números 4.185, de 11 de abril de 2022, e 4.186, de 12 de abril de 22. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores presentes. Convido para fazer parte da mesa o senhor Gilberto Adame, da comissão organizadora da primeira Romaria das Pessoas com Deficiência ao Santuário de Caravaggio, que solicitou espaço para explanar sobre o evento. O senhor pode ocupar diretamente a tribuna. Se marcar tempo, não. 10 minutos. Quer mostrar aqui antes? Con 41 años llevo
Agradeço desde já por essa oportunidade, né, que nos foi dada num tempo muito precioso das nossas vidas. Eu confesso que esse vídeo ele me emociona muito, porque muitas vezes a gente acha que o impossível é um impossível que muita gente não tem noção. Eu sempre digo que o impossível ele acontece nos pequenos possíveis da vida, né? Então, o meu nome é Gilberto Adame, eu sou vice-presidente da Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela do Estado do Rio Grande do Sul. É um projeto que é um sonho meu, que ele teve o seu início num evento chamado ENAP, que é o Encontro das Associações do Caminho de Santiago de Compostela, que acontece uma vez a cada 2 anos. E esse ano esse evento aconteceu em Aracaju, onde nós tivemos a oportunidade, inclusive, enquanto associação, que também é apoiadora dos Caminhos de Caravaggio, né? A gente participou de todos os eventos, eu particularmente sou de Caxias, então a gente estava como apoiadores desse projeto, né? Que é um consórcio, Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Caxias e Farroupilha. E na ocasião desse evento nós fomos designados para apresentar os Caminhos de Caravaggio nesse evento que engloba todas as associações do Brasil e fora do Brasil. Então, ela tinha uma repercussão muito grande. E, nesse evento, todos que lá estiveram, eles estavam esperando para conhecer os Caminhos de Caravaggio. Então, desse evento saiu um livro de todos os caminhos do Brasil, no qual eu e a minha esposa, que é a secretária da associação, a gente escreveu um capítulo desse livro, divulgando esse evento Caminhos de Caravaggio. E que teve uma repercussão fantástica. Não sei se você está acompanhando todas as pessoas que aqui chegam, né? Então, o que muito nos honrou. E nesse evento tinha um senhor chamado Antônio Potrich, ele e sua esposa, que é caminhante, e ele cadeirante. E naquele evento eu lancei um desafio para ele. Vamos fazer o Caminho de Caravaggio. Sonhos possíveis. E, quer dizer, botei ele numa roubada naquele dia. E, de pronto, lá tinha 200 pessoas, associações, ele foi aplaudido de pé, porque eu convidei ele para vir para frente para validar esse projeto. E hoje ele está tomando forma. A gente já fez todas as divulgações, inclusive com o aqui presente, o Giovanni, que é o presidente da Andef aqui de Farroupilha, jornalista, né, nosso apoiador, uma pessoa que eu admiro muito. E esse sonho está tomando corpo. Então, a gente veio aqui convidar todos vocês, né, que não é uma pré-romaria, né, ele vai ser a primeira de muitas romarias. Então, a gente está nesse processo, a questão de umas 3 ou 4 semanas, né, não chega um mês, e a gente não tem a mínima noção de quanto isso repercutiu, né. A gente teve nas câmaras de vereadores de Caxias, de Flores da Cunha, no rádio, em revistas, enfim, né? E já estamos com aproximadamente 180 pessoas inscritas. E o que mais nos motiva, assim, a gente se tivesse 2 ou 3 pessoas, a gente já estava feliz, mas são 180 pessoas sob nossa responsabilidade. E aqui com o apoio também de Farroupilha, da Prefeitura de Farroupilha, em especial da secretária de Turismo, né, a Regina, que muito nos apoiou, do Coloda também, enfim, citando pessoas referências aqui, Caxias do Sul. Então, esse evento vai acontecer no dia 15 de maio, próximo domingo, às 14 horas, saindo ali da frente do pronto atendimento da Unimed. E a gente, por não conhecer o público que a gente vai receber, a gente proporcionou 2 saídas, uma de 4,1 km, que é em frente ao PA, e uma de 1,5, que é lá naquele entroncamento, quase chegando no Santuário de Caravaggio. Também fomos muito bem acolhidos pelo reitor lá, o padre Ricardo, que achou a ideia fantástica, né? E a gente está numa euforia, né? A única coisa que a gente não tem gestão sobre é sobre o tempo, né? Então, se chover no domingo, a gente vai transferir para o próximo domingo. E aqui a gente quer agradecer de pronto, então, a Andef, aqui de Farroupilha, a Semeares, que é uma startup de Caxias que trabalha com recursos humanos de pessoas com deficiências, né? A Sicredi, pioneira,
a Tecnomobil, a Prefeitura de Farroupilha, a Prefeitura de Caxias, a Prefeitura de Flores da Cunha, a Fundação Marco Polo, também, que nos acolheu super bem com os ônibus que vai ser cedidos para nós, né, Giovanni? A Martin Plast, a Lema, a Silversul e a CGTEC. Então, dizer que a gente está colocando aqui sonhos que eram impossíveis como possíveis, né? E muitas vezes na vida a gente precisa fazer o algo mais. Eu sou empresário, eu faço muito trabalho voluntário e o tempo para mim é uma questão de prioridade, né? O tempo é uma questão de prioridade. Então a gente veio aqui hoje de uma forma bem simples, né? E um pouco emotiva também, fazer a entrega oficial e o convite para esta casa, né? E que essa romaria seja a primeira de muitas, né? E a gente conta também com o apoio de vocês. Então, não quero me alongar muito, né? Mas dizer que os Caminhos de Caravaggio, como presidente da associação, que tem uma repercussão muito grande a nível de Brasil e até fora do Brasil, ele está sendo muito bem recebido. E, ao longo desse trajeto, todas as pequenas pousadas que foram se construindo, que o objetivo maior é justamente fomentar o turismo e, principalmente, essas pequenas comunidades, como Vila Oliva, como Santa Lúcia, enfim, todo esse trajeto. A gente já fez caminhos de ida e volta, justamente para entender essa logística. Tem muitas pessoas aqui também que são apoiadoras do projeto, que são voluntários, e que está sustentando por nós, né, voluntários. A gente precisa de muitas melhorias também ao longo do caminho, como essa rota muito bacana, né? E muitas vezes eu venho de Caxias para fazer Farroupilha Santuário aquele espaço reservado, né? Que eu acho assim fantástico, né? Justamente para adentrar um dos santuários mais bem visitados no estado do Rio Grande do Sul, né? Com um número muito significativo. Então queria agradecer de antemão essa mesa, aos senhores vereadores pela oportunidade. E é isso. Muito obrigado. Oi? Como? Ah, sim, desculpe. Então, a gente vai sair... então, vamos lá, dia 15 de maio, às 14 horas, né? Então, esses dois pontos, de 4,1 e 1,5 quilômetros. A gente visitou todas as entidades possíveis. A gente podia fazer um círculo maior, mas como é um projeto piloto, e a gente não sabe o que vai acontecer ao longo... A gente está muito preocupado, principalmente com a questão de segurança. E hoje a gente teve uma reunião com a secretária, com o Joel... É Joel, né? Da parte E eu me senti bem tranquilo, porque é uma responsabilidade muito... Uma coisa é gerir pessoas inteiras, né? E a outra é a gente não saber qual o público. Mas o que nos alegra é que tem muita gente que comprou a ideia. Eu acho que a gente está... Eu tenho um lema aqui, inclusão é igual a qualidade de vida. Tá? Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Muito obrigado. Obrigado pela lembrança. Nós que agradecemos, senhor Gilberto, por essa bela explanação, né, e pelo convite. Muito obrigada. Eu gostaria de cumprimentar também o senhor Giovanni Capra, que é presidente da AMDEF, Associação Municipal de Deficientes Físicos, e o senhor Antônio Foreste, que é morador do Burati, professor de Física. Sejam muito bem-vindos. E convidamos para fazer parte da mesa os senhores Leonardo Damiani e Otávio Foreste, para explanarem sobre a barragem do Burati, conforme requerimento aprovado nesta casa. Então, eu passo a palavra ao nosso primeiro convidado, o senhor Otávio Foreste. Isso. Pelo tempo de até 30 minutos. Bom, então eu quero primeiramente que todos olhem para a imagem. Quantos de vocês já conhecem esse lugar, ou de fato já visitaram? Então, essa é a barragem do Rio Burati. Bom, então boa noite a todos. Meu nome é Otávio, sou estudante de Engenharia Biomédica. E o Leonardo Damiani, ele vai ser o próximo a apresentar, ele é formado em Engenharia Mecânica. Eu agradeço a presença de todos aqui presentes, agradecer principalmente quem veio prestigiar do Burati. E, bom, vamos para o que interessa.
Para fazer o trabalho, a gente usou principalmente essas pontes. Eu acho interessante ressaltar no início, justamente para terem a noção de onde que vieram, de onde que são embasados os slides a seguir. Basicamente, o principal que a gente usou foi o Plano Municipal de Saneamento Básico, retificado em 2019, e o laudo que nos foi fornecido pelo gerente da Corsan acerca do plano estrutural. Os demais, eles seriam mídias de comunicação, relatos da comunidade e afins. Para quem não conhece a barragem do Rio Burati, ela está assinalada ali em vermelho, na rodela. Um pouco mais para cima, ali no slide, seria a barragem de São Miguel, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas já para deixar mais ou menos situado. A barragem do Rio Burati, de acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico, ela tem capacidade de 3.200.000 metros cúbicos de água, que é uma quantidade considerável. E ela abastece cerca de 0,14 metros cúbicos por segundo o município de Farroupilha. E, juntamente com isso, tem a barragem da Julieta, que abastece os outros 0,068. Bom, esse documento retiramos do Plano Municipal de Saneamento Básico, retificado em 2019. Só que a questão da barragem é que, primeiramente, a Corsan, que deveria manter todos os cuidados, ela não garante, digamos, o básico, principalmente na questão da segurança. A gente, seguido, vê lá em cima, na represa, pescadores, caçadores, campistas, banhistas, inclusive, bom, provavelmente todos já estão cientes das carcaças de carros que foram encontrados quando a água baixou. E isso não era uma coisa incomum de se ver, justamente pela alta movimentação e pela baixa fiscalização que havia no local. O que isso acarreta? Antigamente, isso era comum de se ver. Pescadores, campistas, jogando lixo, fazendo festa, inclusive portando armas, já foi acionado Brigada Militar diversas vezes. Agora, nesse trajeto onde foi batida a foto, não é mais assim, porque as estradas elas foram fechadas e elas já estão um pouco mais decadentes. Mas logo um pouco mais para frente a gente já vai abordar esse detalhe. Bom, essa foto até seria bonita se não fosse um problema, né? Porque provavelmente o pessoal que... Não, muito certamente o pessoal que vai pescar, não todos, claro, com certeza, né? Eles acabam deixando o lixo no lugar. Inclusive, seguido, a gente acaba indo lá para cima e vê lixo nas ruas, sacolas plásticas penduradas, restos de acampamentos, de fogueiras. E já aconteceu casos onde os próprios pescadores deixaram, supondo, anzóis. E esses anzóis, algumas aves acabaram engolindo. Provavelmente porque tarafas deixaram a isca, os peixes. E alguns casos a gente já conseguiu salvar. A gente teve a sorte de chegar lá no local a ponto de salvar esses pássaros. Inclusive, a placa que está dizendo que é expressamente proibido pescar, ela foi até atingida por um tiro. Muito certamente do pessoal que deve ir lá para cima pescar capivaras. E, claro, isso, de acordo com a legislação, é um crime, né? Outro ponto também para abordar na questão lá em cima é justamente que, seguido, a gente vê a presença, principalmente finais de semana, de famílias, que elas vão lá para fazer festas, churrascos, e tem crianças juntos. Crianças e álcool. E isso, com certeza, é uma coisa que não combina. E muitos pais entram com essas crianças na represa. Cara, é muito incompetente tu levar uma criança, depois de consumir álcool, para uma represa sem questão de proteção nenhuma, sem salvar-vidas, nada. Isso é uma coisa que, por pouco, até hoje, nunca aconteceu nenhuma tragédia. E uma das ideias que a gente acabou pensando, juntamente com o gerente da Corsan, que inclusive a gente teve uma reunião com ele, esqueci de comentar, que seria, se as ruas ao redor da represa elas fossem desapropriadas, cara, os próprios moradores da comunidade iriam lá botar uma cerca e proibir que todo mundo passe. Só que, como é via pública, a gente simplesmente não pode fazer isso. No caso, essas ruas, elas têm o cercamento ao redor, já foi há um tempo atrás construído as muretas, seria só colocar os portões e fazer uma melhoria nos outros trechos ao redor, impossibilitando de entrarem no local. Bom, nesse caso, esse daqui é um desses portões, se eu não me engano são 3 que estão espalhados ao redor da barragem, que já daria para cercar a parte em vermelha do trajeto. Não dá para ver muito claramente, mas a parte roxa é onde é que tem as casas mais próximas, que eles não seriam afetados justamente porque essas estradas já estão precárias e esses moradores eles acessam por outras vias. E atualmente é assim que estão as vias lá em cima. Por isso a sugestão é,
bom, vamos desapropriar essas vias justamente porque, por ser uma via pública, deveria ter manutenção. Como não tem manutenção, julgamos não ser necessária. E assim acabaria também inibindo justamente o que foi dito anteriormente. E outro ponto seria da questão também do lixo, que, como eu comentei, o pessoal ele acaba deixando muito lixo lá. Teve até uma ação que a comunidade fez há um tempo atrás, recolhemos 47 sacos de lixo ao redor da represa. Isso que não é nossa responsabilidade, né? A Corsan já deveria também ter, pelo menos, feito alguma atividade uma vez. E, no caso, a gente encontrou até uma privada lá em cima. Eu queria saber como e por quê. Porque isso não faz muito sentido. E, sem falar nisso, não são só os pescadores, caçadores, esse pessoal que deixa lá em cima. A Corsan, um tempo atrás, fez uma obra de um encanamento, que, por falar nisso, ele não está sendo usado, ele está lá decadente, e eles deixaram os amarradores que seguram os canos no caminhão. Simplesmente jogaram lá os amarradores, essas tirinhas verdes, e deixaram. E sem falar da reta escavadeira, que dá para ver um pouco mais acima na imagem, que também a Corsan está lá. Sim. Ninguém tirou, está lá pelo menos faz um ano. Vazando óleo diesel, provavelmente para dentro da represa. E como eu tinha dito, ó, as garrafas de bebida. É comum de ver isso lá em cima. Essa obra vai longe para terminar. E uma das nossas sugestões, que eu não sei como tal procedência, mas o Elton já tinha nos ditos que a Corsan estava planejando, seria criar um parque ambiental. Por que um parque ambiental? Primeiro, tu conseguiria fiscalizar esse lugar através da entrada das pessoas, da não deposição de lixo no local, e sem falar que a grande maioria das crianças hoje em dia, ou até mesmo dos adolescentes, adultos, eles não sabem de onde que a água vem. Afinal, quantos já visitaram a barragem? Isso não seria uma coisa boa justamente para a educação, para as escolas, para favorecer que essas pessoas cresçam sabendo da importância dos recursos hídricos? Ou até mesmo, um exemplo, há 20 anos atrás tinha uns projetos que a gente, quando eu estudava pelo menos, a gente ia nos aterros e nos centros de reciclagem e a gente via como funcionava. Hoje pode pedir para o meu pai, muitas vezes eu cobro lá em casa porque o lixo não está sendo lavado corretamente para ir para a reciclagem. Então, é uma coisa que eu vejo que funciona. Logo, eu acredito que criar um parque ambiental, justamente para mostrar para as crianças isso, adolescentes, para as escolas, incentivar isso, seria um ponto muito importante. Também porque a vida selvagem que tem lá é algo incrível. Principalmente por isso. Na cidade tu não encontra isso. E, geralmente, o pessoal que não é do interior, dificilmente vai ter acesso. Já partindo para outro ponto, da questão dos recursos hídricos, que aí é um pouco mais complicado de se abordar, a gente sabe que faz um tempinho que não estava chovendo. E essa era a situação da barragem nas datas que estão referidas em cima. Claro, agora subiu. Chutando mais ou menos, hoje eu acho que faltam 60 centímetros para chegar mais ou menos ao ponto de transbordo. Naquela época, em 2021, estava 2,5 metros para baixo. A água, então, ela chegou a um certo ponto, pelo menos agora temos um alívio um pouco maior. Mas a questão é que, naquela época, estava assim uma parte da represa, cheia de mato. E o mato, que agora a água subiu, ele está embaixo. Todo o sedimento orgânico, material orgânico, vai acabar dificultando a despoluição dessa água. Então, por que não simplesmente aproveitar, tirar o barro, aumentar o reservatório e justamente evitar que isso aconteça ou até mesmo garantir uma maior quantidade de água para os próximos anos ou para as próximas estiagens? Isso seria algo prudente de se fazer no mínimo. Toda essa região aqui era água. Há um tempo atrás até o pessoal pescava ali, era bom de pescar traíra porque era bem fundo, ou jundiar mais nas beiradas que já tinha barro. E hoje está assim, se tu joga um anzol, tu puxa uma raiz. E tem outro ponto também que é importante ressaltar durante a nossa reunião, que comentaram referente à transposição. A ideia seria puxar a água da represa de São Miguel de volta para a barragem do Burati. Bom, é uma obra, dá mais ou menos 3 quilômetros e 100 metros e uma elevação de aproximadamente 100 metros. E isso medido no Maps, sem considerar os desníveis, sem considerar as curvas, basicamente em linha reta e a grosso modo. E isso só seria ativado quando ocorresse o transbordo da barragem de São Miguel. Mas aí tem um ponto. Essa é a água que está entrando na barragem de São Miguel. Vamos ver se vai abrir agora o vídeo. Aí, só dá o play aí.
Eu acho que não... Bom, qualquer coisa depois eu posso só... Deixa eu ver se eu não consigo abrir uma foto do vídeo. Bom, certo. Em resumo, a água lá ela tá praticamente verde e cheio de depósitos, espuma... Bom, não sabemos ao certo o que, mas eu só sei que aquela água está imprópria para consumo visivelmente. E outro ponto que eu gostaria de abordar é que, de acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico, a barragem de São Miguel, que aqui é retratado como a subbacia do Burati, que, como eu comentei, é aquela mais acima, para onde que a água vai, ela é classificada com classe 4. Comentando com os engenheiros ambientais que nos auxiliaram durante a apresentação, eles disseram que a classe 4 ela é uma água de represa que ela é unicamente usada para ou fazer o transporte hidrográfico através de navios, barcos, o que não é o caso, ou usado como paisagismo, justamente pela elevada carga orgânica que recebem devido a esgoto urbano e objetos da produção agropecuária, além de encargos industriais. E um pequeno resumo, os encargos, principalmente agropecuários, se resume ao quê? Organoclorados, organofosforados, DDTs, DDDs e assim por diante, que são substâncias que não se degradam, elas perdem vida útil, o que significa que elas vão ficar no solo até que elas se acabem. Não tem uma bactéria, não tem um organismo que consiga degradar elas. E isso é altamente prejudicial para o ser humano. Justamente, um dos principais fatores, de acordo com as pesquisas que eu estava verificando, é que ela tende a causar infertilidade. E, bom, eu não quero, mas fertilidade não é uma coisa muito boa, né? Tá, bom, e demais, a barragem no caso Bento, pega a água de São Miguel. E Bento, por estar justamente no outro município, caso a gente sabe todo o processo que a Corsan está passando agora, caso o município de Farroupilha pegue água de outra empresa, ou talvez seja dividido, qualquer coisa assim, futuramente, não se sabe, quem garante que Bento continuaria ajudando a gente a pegar água de lá? Não tem uma garantia, teria que fazer uns contratos, mas daí daria uma burocracia tremenda quanto a isso. E outro ponto também, que não é só a gente que relata isso, tem os jornais, mídias de comunicação, tudo. Eles têm diversas fotos de como está a situação lá embaixo, inclusive peixes mortos. Tem muita coisa lá embaixo que a gente consegue afirmar dessa forma. E outro ponto também é que a gente tinha solicitado os laudos da represa do Burati e da represa de São Miguel, os laudos da água para a Corsan. Isso já faz mais ou menos o quê? Um mês? Não, um pouquinho mais de um mês. E até hoje não enviaram. Então, estamos esperando, né, para fazer a comparação, vendo se de fato não vai ser poluída a barragem do Burati. Até porque o nosso poço artesiano, que abastece a comunidade, o SAC, ele fica na lateral do rio. E o problema é que, se começar a ter acúmulo de sedimentos lá em cima, eles vão descer pelo rio. E o nosso poço não tem a capacidade de filtrar os sedimentos que eu acabei de falar. Ou seja, a comunidade ela vai ser prejudicada também por causa dessa transposição que a Corsan pretende fazer. Claro, também sem falar da questão do asfalto que tem no local, que a comunidade ela pagou uma parte do asfalto e, bom, vocês sabem como ficam as obras da Corsan depois, que até o próprio gerente já comentou, né, que a Corsan não pode ver um asfalto novo, que eles já botam as máquinas para construir encanamento. Não, realmente, isso daí... Tá, e daí uma das sugestões que a gente também discutiu com o Elton, que no caso ele disse que seria inviável, mas a gente não entendeu por quê, seria a questão do desassoreamento. Porque, teoricamente, quanto mais espaço tu tiver, quando encher a barragem, melhor. Porque daí tu vai ter mais capacidade de água e sem falar que tu está retirando material orgânico. Também a questão do parque de conscientização ambiental, que eu tinha comentado. E se a ideia é puxar a água bruta da barragem de São Miguel para o Burati, por que não faz uma central de tratamento em São Miguel, então? Filtra água lá, não é muito mais barato tu acabar enviando água limpa do que suja? E sem falar que a água de São Miguel é 3 vezes mais cara para poluir, palavras da reunião. Que, no caso, então, não seria algo muito viável, já que estaria poluindo a barragem do Burati. Certo. Então, por minha parte, era só isso. Agradeço a todos por terem ouvido e eu passo a palavra para o Leonardo. Senhor Leonardo, a palavra está com o senhor. Bom, então, boa noite a todos os presentes. Então, depois do Otávio ter explicado essa questão da
parte ambiental, da segurança, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da estrutura civil da barragem, que no caso seria o muro de contenção da água, o atual estado e também um fator agravante que a gente tem presenciado ultimamente. Então, primeiro eu vou falar sobre o atual estado do muro, né? E depois eu vou falar desse agravante. Qual que é aqui, Otávio? Então, a gente tem um relatório que foi disponibilizado pela própria Corsã na reunião que a gente citou antes, no dia 28 de março, de uma inspeção feita por uma empresa de engenharia chamada DW Engenharia, no dia 27 de maio de 2020. Então, basicamente, fazem 2 anos que foi feita essa inspeção do muro. Então, o que eles avaliaram? A situação, na data, a situação estrutural do muro e identificando possíveis problemas estruturais para serem resolvidos, né? Então, eu vou apontar basicamente os problemas mais graves encontrados e as maiores sugestões de manutenção que eles fizeram, que basicamente não foram feitas pela Corsã em 2 anos, né? A única coisa que eles fizeram é o que está no primeiro slide aqui, que foi a colocação dos corrimões que faltavam, né? Que no caso são os amarelos ali, que parecem ser mais antigos do que os antigos, vamos dizer assim, né? Os novos são mais antigos do que os antigos. E as 2 tampas de proteção ao acesso às válvulas da barragem, né? Que antes dessa colocação ficavam abertos esses 2 fossos. Então, isso foram as únicas 2 coisas que eles fizeram nesses 2 anos do que estava no relatório. Então, a primeira situação o paramento, eles chamam de paramento ajusante. No caso, é basicamente o muro lateral direito da barragem. Ajusante seria após a água, no caso, no lado seco da barragem. Eles não conseguiram fazer a avaliação completa desse lado do muro por conta da vegetação presente no local. Segundo o próprio relatório, é responsabilidade da Corsã manter as laterais do canal do vertedouro da água limpos e toda a extensão do muro da barragem. Então, eles não estão fazendo essa manutenção, que seria básica no caso, né? Segundo ponto, eles identificaram manchas úmidas no muro que indicam a percolação que ocasiona a lixiviação. No caso, basicamente são infiltrações de água que reagem com materiais do concreto e provocam essas manchas brancas que dá para ver nas imagens. Isso, então, significa que está havendo uma infiltração, algumas infiltrações, ainda que pequenas, e eles recomendam a manutenção desses pontos, que não foram feitos. Inclusive, eu acabei esquecendo de citar, essas fotos todas que estão na apresentação foram feitas ontem, e eu fui lá tirar as fotos ontem. Invadi o espaço da Corsã para fazer as fotos. Então, aqui tem mais um apontamento deles, é uma fissura de grande porte no paramento de montante, que no lado que tem a água, né? Mas, aparentemente, ele não seria algo crítico, porque ele coincide com uma junta de contração do concreto, né? É uma junta para dilatação térmica. Então, a princípio, ele não seria um grande problema, mas não deixa de ser uma fissura grande, né? Outro ponto que eles citam para manutenção é essa parte que eles chamam de ogiva e soleira, que no caso é o ponto mais alto do vertedouro, né? A água, no caso, quando ela atingir o nível máximo, ela vai escoar por cima desse canal arredondado. Então, pelo relatório, eles estão apontando que os agregados do concreto, no caso a brita, ela está exposta. Ou seja, ocorreu remoção de parte do concreto e está ocasionando uma erosão nessa parte. Então, eles recomendam a recomposição desse muro, vamos dizer assim, dessa parte, né? Para que não haja uma degradação maior ao longo do tempo. Isso também não foi feito. Aqui também eles apontam as juntas de concretagem, né? Entre uma concretagem e outra ficam juntas, né? Emendas. Essas juntas deveriam ser tratadas e fechadas, né? E a gente consegue observar claramente que não foram tratadas, né? Elas estão abertas e não foi seguida essa recomendação que o relatório também aponta.
Esse ponto aqui seria um pouco mais grave do que todos os outros que eu já falei, né? Nesse ponto da imagem é apontado um fenômeno chamado cavitação do concreto. Isso é um fenômeno hidráulico que, quando ocorre uma perda de pressão, vamos dizer assim, no escoamento, ocorre uma evaporação localizada de água, bolhas de vapor, e essas bolhas implodem e geram energia. Essa energia gera dano, gera arrancamento de material. Então, essas fissuras geralmente são mais profundas e maiores. Eles recomendam a manutenção disso para que essas fissuras não se propaguem e não aumentem em tamanho. No caso, as do relatório continuam aparecendo e talvez surgiram novas, né? E é bom ressaltar que nesse período não houve transbordo, nesses últimos 2 anos não houve transbordo da barragem do Burati. Então, eles teriam condições plenas de terem feito a manutenção sugerida e não fizeram absolutamente nada, né? E esse seria um dano grave apontado no relatório. Outro dano grave que eles apontam, que pode ser um dano grave, né? Porque por inspeção visual eles não podem dar certeza, né? Que nas laterais do vertedouro eles apontam que, pela observação, pode se tratar de uma reação chamada de álcali agregado, uma reação expansiva. No caso, o material que está, vamos dizer assim, o próprio concreto, ele tem o volume dele e tem espaços entre o próprio concreto, tem interstícios, vamos dizer assim. E ali dentro está acontecendo uma reação que está aumentando o volume interno e isso vai gerando tensões no material que, ao longo do tempo, podem gerar fissuras, né? E tanto que tem fissuras na foto, não sei se está bem visível. Mas essas fissuras geralmente são de grande profundidade, né? E podem gerar um dano mais grave ao longo do tempo. Que também eles recomendam que pelo menos tivesse sido feita uma avaliação profunda, né? Uma nova inspeção, mas que aparentemente também não foi feita, porque o Elton só nos mencionou que o último relatório seria esse de 2020, não teve outra inspeção depois disso. Outro ponto apontado é o final do canal do vertedouro, que é o salto esqui, que chamam, né? Que é quando a água chega no final e ela dá aquele... Ele está bastante degradado e com sinais de cavitação também. Eles recomendam a recomposição de todo esse canal, né? Do concreto de todo esse canal. E também não foi feito, né? Continua bastante estragado. Ali, talvez dê para ver uma pequena abertura na foto lá atrás das árvores. Esse é o descarregador de fundo, né? A válvula que descarregaria a água da barragem. E eles não puderam fazer a inspeção no descarregador por conta de que não tinha acesso. Então, eles não puderam acessar e não puderam fazer a inspeção. Então, quer dizer que eles não conseguiram completar totalmente a análise, né? Eles recomendaram também o recomissionamento das válvulas e comportas, porque elas estão enferrujadas e com vazamentos, né? Para que se fosse feita no caso, arrumar ela, né? Recomissionamento, arrumar, consertar elas, né? E isso também aparentemente não foi feito, né? A gente não tem acesso porque elas ficam no interior dessas tampas, né? Mas pelo estado do acionador ali da válvula, aparentemente eles não mexeram nisso, né? Na verdade, a aparência que é geral que se tem é que desde que a barragem foi feita, basicamente não se fez manutenção nenhuma. Ela está ali e eles só estão captando água. Então, a sequência do relatório, né? Eles fazem a classificação no caso de como é o reservatório, e o dano potencial associado ele é classificado como alto por conta de que, se acontecesse alguma coisa, as famílias que estão abaixo seriam afetadas, né? Então, isso gera um dano potencial alto. E outra coisa que é bem interessante no relatório é que existe uma tabela que classifica a questão de documentação da barragem. E, no caso, o pior cenário dessa tabela seria atingir 33 pontos. E a nossa barragem atinge 27 pontos. Então, ela basicamente não tem projeto estrutural, não tem alguém responsável técnico pela mesma, digamos assim, essas pessoas que vieram fazer o relatório são terceiros, não são uma pessoa responsável pela barragem, né? Não aplica procedimentos de monitoramento e inspeção e não emite relatório de segurança.
Sem contar que eles não têm um plano de contingência em caso de acidente, né? Também não existe isso. Então, essa é a situação apontada pelo laudo, né? A situação estrutural, vamos dizer assim, da barragem, os apontamentos que eles fizeram. E, no entanto, essa não é somente a nossa preocupação, né? A nossa preocupação é que existe um agravante nessa situação toda, né? A gente tem uma empresa de britagem que está localizada, a gente até fez uma medição no Google Maps, ela está a 2,4 quilômetros em linha reta, assim, né? E eles fazem detonações nessa empresa, né? Então, essas detonações em dias da semana, geralmente são dias da semana e geralmente é no horário do meio-dia que acontece. São sentidos, inclusive o último foi na semana passada, são sentidos estrondos e tremor de terra na comunidade, no entorno da barragem. Isso tem ocasionado nas casas, nas estruturas ao redor ali da comunidade, tem causado o aparecimento de rachaduras, de trincas, ou em mais do que um local, que a gente não tem como afirmar, obviamente, mas que a gente acredita que seja relacionado a esses estrondos. Então, a gente já entrou em contato com essa empresa, a gente já questionou eles, mas eles dizem que eles fazem o procedimento sempre igual, que nunca é usado uma quantidade maior de explosivo e que tudo foi aprovado pelo Exército. Mas, como a gente já citou, a gente tem sentido isso e, mesmo com as ligações, esse processo continua. Então, a gente está preocupado porque, com aquelas apontamentos do relatório, somados a essas vibrações, a gente poderia ter um agravo nessas trincas, nessas falhas que tem no muro, vamos supor. Isso poderia, claro, atualmente pode não ser nada, vamos dizer assim, né? Mas ao longo do tempo isso poderia ir gerando um dano maior até que chegar a um ponto que poderia gerar um problema mais grave. E, como a gente vê, ninguém se responsabiliza por isso. A Corsã diz que o Elton até comentou que eles têm feito orçamentos e tal para fazer os reparos, o que está apontado no relatório, mas, como a gente vê, em 2 anos não fizeram praticamente nada do que é efetivamente relativo à estrutura, né? Só questão de segurança, de corrimões, que são coisas mais simples. Outra coisa, né? Nenhum ponto desse relatório prevê que existem esse tipo de atividade próxima da barragem. Então, eles avaliaram a situação do muro, mas eles não levaram em conta que existem fontes de excitação que pudessem provocar algum agravo nesses danos, né? Então, digamos assim, o relatório ele deveria ser mais completo nesse aspecto, né? A gente listou lá um número de protocolo. A gente abriu antes dessa reunião com o Elton, já deve fazer mais ou menos 1 ano que foi feito isso, 2021 até a data do protocolo. Foi aberto no Ministério Público de Farroupilha um protocolo questionando essa questão dos estrondos, dos tremores e apontando essas situações. Na época a gente não tinha conhecimento do relatório para agregar essas informações junto. Esse processo está acontecendo, mas, pelo que a gente viu, eles colocaram em sigilo, então a gente não tem mais acesso aos desdobramentos. E agora ele deixou de ser um processo... Eu não entendo muito disso, mas, enfim, ele passou a ser um inquérito civil. Então, acredito que esteja andando, eles estejam investigando alguma coisa assim, para tomar algum tipo de providência, porque, com certeza, essas detonações não estão acontecendo da maneira correta, a gente acredita. E isso pode provocar um dano na nossa comunidade que a gente não... que depois que acontecer, daí já é tarde demais, né? Vamos dizer assim. Então, por isso que a gente gostaria que, né, se a Câmara também pudesse ajudar, principalmente a entender o que está acontecendo e ver se a gente consegue alguma solução para isso, né? Porque... eu acredito que seja uma situação grave que não devesse estar acontecendo. Então, já que o tempo está terminando, eu gostaria de agradecer o tempo que nos foi dado aqui na Câmara e agradecer a atenção de todos.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Leonardo. O senhor pode, se o senhor quiser, sentar para ouvir as perguntas, né? E de imediato, então, eu passo a palavra aos vereadores pelo tempo de até 3 minutos, sendo que nossos convidados, um ou outro, terão o mesmo espaço de tempo, 3 minutos para suas respostas. O primeiro vereador será o vereador Juliano, que é o proponente. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, vereadora Clarice. Cumprimento, então, o Otávio, o Leonardo, pela importante e esclarecedora apresentação. Cumprimento a imprensa, os cidadãos. Cumprimento especial, então, ao professor Antônio, nosso colega, professor, nosso suplente, vereador, grande liderança da comunidade do Rio Burati. Que bom vê-lo aqui. O Vini, foi meu aluno. Bom te ver também, Vini. O Giovanni da Andef, o André da Rede e os demais membros cidadãos que se fazem parte. Bom, é um assunto, né, Otávio e Leonardo. Na quarta-feira que se findou, nós fizemos uma audiência pública e o foco era a questão das ruas, dos buracos que a Corsã passa, onde que deixa, não conserta, mas foi falar de tudo um pouco, porque tem muitos problemas, tem muita coisa a desejar. E como a gente viu, tem coisas que nos indignam, como, por exemplo, a própria questão, 2020 teve seca, 2021 teve seca, 2022 teve. 3 anos, certo? Não conseguiram, a Corsã não teve a capacidade de colocar um maquinário para mexer, para limpar. Um mísero maquinário. Então, aí a pergunta que fica, será que isso aí é incompetência? É falta de planejamento? Falta de vontade? Capacidade de enxergar o óbvio ou o quê? Não sei, não tem a resposta. Mas pode ser que seja tudo isso. E isso nos entristece, porque é lógico, se tem esses detritos, se tem essa camada de lama, se tu for ali e tu remover, é óbvio, o buraco é maior, quando chove vai ter um reservatório maior. É lógica, né, vereador Santo? Não é algo absurdo. Quanto à questão ali, eu estive o ano passado com a secretária Cristiane Girelli e o Elton, por conta dessa questão da pesca que tu tinha me falado, Otávio, da caça, etc. Só que o problema é que a Corsã não toma posição. Nunca é responsabilidade dela. Nunca. Nunca. Mas isso aqui, nós precisamos do apoio da prefeitura. Tá, mas quem que detém? Quem que é o responsável hoje pela barragem? Quem que está lá para cuidar daquele manancial? Não é a Corsã? Quem que tem que botar pessoas para cuidar, para fazer a manutenção, para fazer a limpeza? É a Corsã. Então, tem coisas que fogem dessa alçada. A própria questão da barragem, da estrutura física, nos preocupa. Muitos podem ver, é um rachinho, 2, é uma coisa simples. Mas eu li aquele laudo que tu me passastes, do Ministério Público, apontando que há essas falhas. Só que se há essas falhas, a Corsã reconhece que há essas falhas, que é o problema. Por que a Corsã não soluciona? Por que a Corsã não resolve? Sabe que falta recurso? Acho que não. Acho que tem muito lucro, né, vereador Thiago Ilha? A Corsã tem um lucro gigantesco, absurdo. E eu falava aqui na quarta-feira, parece que tem pessoas dentro da própria Corsã que são contra ela mesma. Né, vereador Caleb? Que querem de fato que privatize, que sucateie cada vez mais, só que não perceberam. Nós estamos eminentes a um bem essencial, a água. Imagine nós tomarmos aquela água lá que não deu para reproduzir o vídeo. Quando a primeira vez que tu tentou, Otávio, apareceu bem rápido a imagem e desapareceu. Aquela água verde, de lodo, de um pântano. Qual que é a qualidade de água? Qual que é a qualidade de serviço que é prestado? Na hora de aumentar as taxas, os tributos, está tudo lindo. Mas na hora de executar, não pode, não dá. Então eu quero cumprimentar vocês, parabenizar pela iniciativa, pelo trabalho, né? Um trabalho cansativo,
Porque toda vez eu sei que vocês estão envolvidos, a comunidade do Rio Burati em especial, indo lá, fazendo limpezas, tentando alertar, tentando dizer, não, espera aí, é nosso bem, vamos cuidar, vamos cuidar. Só que o que acontece? Não é recíproco. Não é recíproco pela Corsã. A Corsã não faz nada. Então, nós precisamos fazer alguma coisa, pensar de forma coletiva este parlamento, para levar, para cobrar, nem que se nós acionamos o Ministério Público ou outras esferas, assim como foi feito com a RGE, que aos poucos está vendo alguns avanços, para ver se criam vergonha na cara. Porque só desculpa já tem que chega. Muito obrigado, senhora presidente. Senhores Leonardo e Otávio, se os senhores quiserem anotar e responder tudo no final, fica a critério, ou responder a cada vereador, aí fica a critério de vocês. Como os senhores querem fazer? Vocês podem a cada. Os senhores querem fazer algum comentário sobre a fala do Juliano? Não? Eu esqueci de falar uma coisinha. Pode falar. Som, por favor. O vereador comentou qual é a palavra que define, né? Eu acabei esquecendo, eu até tinha planejado falar isso, que se em 2 anos eles não fizeram as manutenções, não fizeram basicamente nada nesses 2 anos de seca, eu acho que não é nem questão de descaso, passa a ser uma questão de negligência da própria Corsã, né? Porque sabendo que tem os problemas, tendo recursos e não fazer, eu acho que é uma negligência deles. Muito obrigada. A palavra está com a vereadora doutora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite aos nossos convidados, as pessoas que aqui nos assistem, a imprensa, todos os nossos servidores aqui. O meu professor Antônio Foreste, um prazer, que está aqui nos assistindo e prestigiando, seu filho, né, a princípio, mas nosso trabalho também. Bom, parabéns pela explanação, bem explicativa e didática, pelo tempo que foi fornecido, ficou bem clara a situação. Foram apontados, então, danos ambientais. Com certeza, danos na qualidade de vida dos moradores, dos usuários da barragem, inclusive riscos de vida. Se não a curto, né, quem sabe a médio, a longo prazo, esses danos vão aumentar. O que deu para entender, então, que vocês já têm um relatório técnico conclusivo da situação, que é importante, e alguns encaminhamentos já foram feitos, como reuniões administrativas, a procura ao Ministério Público, mas não se sabe quando vamos ter, então, alguns avanços nesses encaminhamentos. Então, penso que, né, eu sempre penso na questão jurídica, quando se esgotam todos os caminhos, né, e mecanismos na área administrativa, nós temos que nos socorrermos do judiciário e ver realmente quais os encaminhamentos, quais as medidas que foram tomadas, e acompanhar toda essa questão processual, porque alguém deverá ser responsabilizado por esses danos ambientais, inclusive ali se identificar algum crime ambiental também, como tu falaste em negligência, pode ter imperícia, imprudência, já caracteriza um crime ambiental por culpa, pelo menos. Então, eu acho que é importante, sim, a iniciativa, e parabéns pelos moradores, né, ali da região do Burati, que estão muito preocupados com toda essa situação. E estão sentindo, né, mais latente toda essa situação. Então, não desistam, contem sempre conosco, mas, com certeza, o caminho, quando se esgota administrativo, tem que procurar o judiciário e acompanhar toda essa questão processual, quais as medidas que já foram tomadas, quais as medidas cabíveis, o Ministério Público talvez uma ação civil pública, mas temos que realmente buscar encaminhamentos para que se chegue à solução mesmo. Obrigada, presidente. Os senhores querem fazer algum comentário? Sim, eu só queria comentar que antes, durante a apresentação, eu esqueci de citar que a gente, no caso, tem 2 protocolos para o Ministério Público. Um referente à questão estrutural da barragem e outro referente a justamente à questão de segurança e os danos ambientais que isso está decorrendo. Justamente, quer dizer, principalmente em relação à caça e à pesca. Importante. Importante. Com a palavra, o vereador Roque.
Cumprimentar aqui o Leonardo Damiani e o Otávio Foreste, parabéns pela explanação. Também cumprimentar aqui o Fernando Dal Ponte, o Antônio Foreste, mais o colega aí e as demais pessoas presentes. Veja bem, a gente fala na questão da barragem e nesse projeto que mais parece um elefante branco do que um projeto, que é a transposição da água da barragem São Miguel para a barragem do Burati. Eu, primeiro, que acho que isso aí não é uma coisa que sai tão fácil. A Corsan falou aqui na Câmara de Vereadores, estava sentado aqui o Thiago, se não me engano, que é o superintendente da Corsan, que nesse ano vai ter a transposição, ou vai ter o projeto licitado, algo assim. Eu fiz um desafio aqui para ele sobre essa promessa. Mas acho que a Corsan poderia evitar que a água saia, né? Ela deixa a água sair para depois trazer de volta. Porque, na verdade, é isso que ocorre, né? A água sai da barragem e poderia evitar que ela saia, né? E depois vai querer trazer de volta. É igual você ter a torneira vazando na sua casa e querer pegar a água do vizinho. Encanar a água do vizinho porque não consegue fechar a torneira da sua casa. Então, umas questões assim de gestão que elas não encontram respaldo no discurso, né? Que se você ouve alguém da Corsan fazendo um discurso, parece que nós estamos no primeiro mundo, mas não estamos. Coisa simples, por exemplo, uma máquina ali jogada num canto, isso aí é exemplo. É exemplo. É igual tu chegar num local e está tudo bagunçado, tu não imagina que as demais coisas vão estar bem arrumadas. É igual o teu filho não arruma a cama, não arruma o seu quarto, não arruma as coisas, não vai imaginar que na escola está fazendo as coisas certas. Então, eu acho que o discurso e a prática tem que ser minimamente adequado e coerente. Eu vi agora, esse final de semana, ontem, eu fui a Caxias, assisti lá um jogo de basquete da Surdo Olimpíadas, e é no SESI, bem do lado de uma barragem do Samai, que é municipal. E a barragem do Samai tinha problemas seríssimos de carros que eram jogados ali dentro, pessoas que eram assassinadas e jogadas dentro, lixos e tudo, e Caxias do Sul cercou. Está toda cercada e protegida ali o seu manancial de água. Então, ao meu ver, eu defendo sempre que as coisas do município, elas tendem a dar mais certo. Você consegue conversar com o prefeito, conversar com o secretário, conversar com os vereadores, para concluir, e você consegue tocar as coisas no âmbito do município. Para mim, é claro, a Corsan, a água só vai dar certo o dia que ela for municipalizada. Fora disso, pode esquecer, nós vamos malhar em ferro frio aqui e não vai ter solução. Os senhores querem fazer algum comentário? Sim, gostaria de comentar também que justamente na questão da transposição foi nos passado uma noção do que seria justamente o projeto, mas, entretanto, não nos passaram exatamente qual seria o custo da obra e também qual seria o custo por litro que seria transposto. Porque, basicamente, tu levar água 3,5 km a 100 metros para cima, óbvio que isso seria mais, seguindo o fluxo das ruas e das estradas, teria um custo energético extremamente alto. E quem acabaria pagando por isso? Seria justamente as pessoas que consomem a água da Corsan. O que não, eu não sei quanto que seria, mas eu imagino que não seria pouca coisa, porque seria um fluxo de água muito grande. E justamente que nem mencionou a questão da rede escavadeira, a rede escavadeira ela não é propriamente da Corsan, ela seria uma empresa terceirizada que deixou lá. Mas quem que contratou essa empresa? Cara, se um pedreiro vem lá em casa e faz uma obra e deixa o caminhão parado na frente, eu posso lá dizer para ele tirar. Justamente está afetando o meu lugar. Então, eu sou responsável por ter contratado a pessoa que fez a besteira. Logo, eu também tenho um pouco de responsabilidade sobre isso. Então, justamente sobre esses detalhes que eu queria comentar. Obrigado, senhor Otávio. Desculpa, eu posso falar? Pode, claro. Aproveitando a fala do Roque, que ele comentou sobre a responsabilidade, né?
No andamento do protocolo ambiental que a gente abriu no Ministério Público, uma dos apontamentos foi questionado tanto a Prefeitura quanto o Corsã sobre essa questão de responsabilidade. A Prefeitura respondeu dizendo que essas terras foram desapropriadas e que são da Corsã. É responsabilidade da Corsã. No entanto, a Corsã respondeu de volta, dizendo que eles não têm poder de polícia para expulsar as pessoas de lá. Mas então nenhum é responsável por nada, digamos, é a terra de ninguém, né? Até eu questionei o Elton naquele dia da reunião, mas vocês sabem que o pessoal pesca, vocês sabem que o pessoal frequenta, principalmente nos finais de semana. Por que vocês não acionam a Patram para vir fazer uma ronda todos os finais de semana e expulsar as pessoas ou multar, o que seja? Se começar a ter uma fiscalização, eles vão deixar de vir, eu acho, ou vai diminuir pelo menos o fluxo, né? E ele fica sem resposta e a situação fica assim, basicamente ninguém tem responsabilidade. Com a palavra, o vereador Sandro. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, queria aqui, então, parabenizar a explanação, a belíssima explanação com propriedade feita pelo Leonardo e pelo Otávio. Rapidamente ali, cumprimentar o meu grande amigo, colega, professor, né? Tudo bem, Tony? Tudo bem, Fernandinho? Público presente na casa. E transposição, uma das primeiras reuniões que eu ouvi falar sobre transposição quando que entrei de vereador foi um comandante da Corsã, que eu nem lembro o nome, e ele estava lá no gabinete do prefeito, e daí mostrou para nós, vereadores, que iam trazer para Farroupilha, Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa a água lá debaixo do Rio das Antas. Então, para te imaginar o que foi a primeira grande promessa. E volta e meia vem essas utopias, né? Se for transportar, que nem tu diz, tem um custo absurdo de energia para trazer água de lá de baixo e para cima. Mas, pelo jeito, a Corsã não se importa com o custo de energia, porque eles querem tratar o esgoto lá em cima do morro, uma água que desce, água... Me ajuda aí, Tani. Lavar e vendou, Lenisa. E daí tem que pegar lá embaixo do valo e levar lá em cima do morro para tratar, né? MGH é o mínimo que é gasto, né? E daí, então, tem essas coisas desse jeito que funcionam assim. Mas tem uma preocupação que é bem grande, que é o fato da barragem. Há um tempo atrás, estava o Amarante também, uma visita, estávamos eu, o Amarante, que nós demos uma volta, o Chico também estava lá. Eu acho que o Juliano naquele dia não estava, acho que era nós três, se não me engano, a gente passou lá no Burati, fomos dar uma olhada lá, que é onde tem essas tampas agora, aí tinha os buracões, não tinham essas tampas, tinha um buraco gigante. E fomos dar uma volta para lá, falar a respeito disso. E naquela época também, eu lembro que eu falei com o pessoal da Corsã, e eles disseram que foi feito, então, o laudo estaria tudo bem. E gente, se os laudos apontam esses defeitos, eu acho que nós, como vereadores, nós temos que ir para a Corsã e pedir para a Corsã que ela, sim, faça um novo laudo, faça uma análise criteriosa e detalhada. A questão da barragem não pode ter erros. Não pode acontecer de depois querer se entrar num embargo jurídico. Por quê? Porque aquilo rompeu. E queira ou não queira, esses tremores que aparecem lá, a gente não tem condições de analisar se é um tremor pequeno, grande, o que vai fazer numa estrutura macro extremamente rígida. Porque quando tem um tremor, uma estrutura que é grande, de grande porte, rígida, só Deus sabe o que pode estar acontecendo lá dentro. Então precisa-se fazer uma análise criteriosa. O estudo tem que ser feito, terminando, presidente, o estudo tem que ser feito. Acho que nós, vereadores, temos que pedir para a Corsã que ela precisa urgente fazer uma nova análise daquele local, daquela estrutura. É o mínimo. Obrigado, presidente. Algum comentário? Eu acabei esquecendo de mencionar, eu acho, não sei se apareceu na apresentação. Ah, sim. A gente sugeriu para o Elton que fosse instalado pelo menos um medidor de sismos, né, para que venha a ser monitorado se isso está acontecendo, se chega até lá ou não, como é que isso... E talvez um medidor de deformações também, e que também não seja algo que dependesse de uma coleta de dados, que fosse algo que tivesse uma conexão com a própria Corsã, né, que eles pudessem monitorar isso.
E ele até disse que seria possível, mas é aquilo lá, né? É possível, mas não acontece, né? Mas foi sugerido isso para ser feito. Já aproveitando, já que comentou na questão de solicitar os laudos, olha, se possível eu gostaria, porque até agora eu solicitei e a Corsã não me mandou. Então, se conseguir solicitarem de novo os laudos, principalmente da questão da água da represa do Burati e da de São Miguel, eu agradeço. Seria bom se tivesse o histórico. Foi solicitado. Mas enviaram? É aí que está o ponto, né? Encher de solicitação. De repente, nós podemos solicitar de novo, né, em nome da Câmara, tá? Sim, mas não, como não responderam, eu já envio. Bom, antes de passar a palavra ao vereador Tiago Ilha, eu gostaria de dizer que eu liberei o vereador Chico Sutili, porque ele está com febre, quase 39, e eu mandei ele para casa. Tá? Então, para comunicá-los. Com a palavra, vereador Tiago Ilha. Presidente Leonora, né, comunico também aos colegas, né, conforme a gente já havia adiantado aí, estamos chegando da capital, onde que estivemos no escritório do deputado Carlos Gomes, trabalhando uma emenda importante de recurso para a nossa cidade. E que depois no nosso espaço a gente vai falar sobre. Sobre esse assunto da Corsã, cumprimentando todas as lideranças que estão aqui, tem sido a temática deste vereador desde o primeiro dia que aqui estive, né? E falo isso com um tanto de propriedade de estudo sobre o tema, não só pela condição de ter estado secretário municipal do meio ambiente por 10 meses, mas também naquele momento em que estive de secretário, foi feita a maior ruptura possível de trabalho técnico, jurídico e administrativo com a Corsã. Que nós tínhamos um prefeito, chamado Cláudio Gonçalves, que chamou a Corsã no ponto de vista de quebra contratual. Na sua primeira vez na história, o único prefeito que teve essa coragem. O que aconteceu naquele fato? O prefeito pediu para fazer uma grande assembleia, convidando toda a sociedade para estar presente. E aí um grupo, liderado por várias entidades, veio num momento dar apoio para a continuação da Corsã, e o assunto, logo meses depois, foi apagado pelo cenário aberto pelo fatídico episódio do impeachment. Então, nós, de lá para cá, parece que a Corsã veio naquele dia aqui em Farroupilha, apresentou um PowerPoint bonito, elegante, dizendo que ia ter um monte de investimento, que tudo ia mudar, que ia ser diferente, que seríamos felizes para sempre. O que aconteceu? Nada. Nós estamos passando por o maior crime ambiental já acontecido nessa cidade, e nós, vereadores, nós precisamos ter a seriedade e o compromisso do que nós estamos vivendo aqui. O nosso nome na condição de vereador vai ficar para a história. E na esfera administrativa não tem mais conversa com a Corsã. Me escutem, não tem mais conversa administrativa. No mínimo uma CPI da Corsã tem que ser feita nessa casa. No mínimo, nós estamos falando de um crime ambiental sem precedentes. Vocês viram todas essas informações, a própria prefeitura tem conhecimento. Foi feito 1 ano e 3 meses do município, antes do prefeito Clayton ter anunciado a possível ruptura de contrato, foi feita uma auditoria interna, foi ouvido todo mundo, olha, tem aqui mais de 400 páginas de auditoria da prefeitura. Cadê a Patrícia? Sindicância interna, e foi todas canalizadas para simples e objetiva conclusão. Corsã não está cumprindo 75% do que disse em contrato. Espera aí, meus amigos, se a Corsã não está cumprindo 75% do que está em contrato, há 2 anos atrás, nessa sindicância, o que nós estamos esperando para dizer que está tudo certo ainda? Eu não consigo entender que nós não conseguimos fazer nada, gente. As pessoas nos colocaram aqui na condição de fiscalizadores. A concessão de água é um contrato. Nós somos fiscais. É a nossa corresponsabilidade. E nós estamos todos aqui cientes, inclusive pela comunidade, que está errado. E nós não vamos fazer nada? Vamos novamente debater o assunto?
Com todo perdão, eu nem vim aqui naquela, na última que teve aqui, olha, porque eu tinha certeza absoluta que seria mais uma conta da história para o boi dormir, porque não ia adiantar em nada. A esfera administrativa não adianta mais. Não adianta mais a esfera administrativa. O discurso não adianta mais. Ou a gente encara com seriedade e abre uma CPI. Precisamos de 5 assinaturas. Quem está junto conosco aqui? Quem está junto comigo aqui? Ó? 5 assinaturas. Vamos abrir uma CPI, porque isso aqui é um crime público sem precedentes na história desse município. Obrigado. Os senhores têm comentários? Bom, que nem comentou ali nessa questão justamente da barragem, eu gostaria de lembrar que a área ao redor da barragem e o fluxo do rio, ele é uma APP. No plano municipal de Farroupilha, ele é visto como uma ZEPAM. Justamente é uma área onde deveria ter proteção ambiental. E não é o que está acontecendo. Principalmente por causa da Corsan, que tem a questão dos lixos, também porque tem diversas obras que estão sendo realizadas que não têm a devida fiscalização, que justamente acabam também poluindo um pouco, mas principalmente por essa negligência que a Corsan não faz nada. E isso que a gente já tentou falar com ele também diversas vezes, e nunca deu resultado. Então, espera isso. Obrigado. Com a palavra, o Amarante, vereador Amarante. Boa noite, presidente. Boa noite, o Otávio, o Leandro, o Antônio Foreste, o Fernandinho e os demais que estão aqui nos assistindo, os vereadores. Nós tivemos uma audiência pública aqui na semana passada, até teve em torno de 30 pessoas, era importante que nós tivesse um maior público, mas eu entendo também que a comunidade muitas vezes espera que nós, vereadores, fale por eles e os represente, né? Através de nossas ações e de nossas cobranças. Em relação ao assunto que nós tratamos na semana passada, estava mais voltada à situação que a Corsan deixa nossas ruas após fazer suas obras, ou seja, deixa intransitável. Então, debatemos muito esse assunto, embora que também nós tínhamos ingressado no Ministério Público. A Corsan, depois, quarta, quinta, sexta e hoje, tinha lá grupos de trabalho refazendo aquilo que eles tinham feito. Ou seja, deu resultado? Imagino que deu. Até prometeram que agora, nos próximos dias, vão passar o rolo compactador, então, para baixar aqueles lugares que estão com volume mais alto. E em relação ao nosso reservatório de água do Burati, essa questão de fazer a transposição da barragem de São Miguel para o Burati é uma alternativa que a Corsan trouxe como sendo solução. Então, não foi até nem os vereadores que falamos e cobramos, porque a solução que disseste para nós era esta alternativa, né? Então, a questão falamos de abrir outros poços, enfim, a alternativa mais prática seria essa. A questão das fissuras que nós observamos aí, até o promotor citou na nossa audiência que, numa situação que oferece risco, no caso, o promotor, o próprio judiciário, entra com ação mais rápida, ou seja, é uma situação de emergência. E a gente viu e ouviu, né, vereador Sandro, que estava aqui, até citou que quando na nossa visita, a preocupação dos moradores, e claro que estão muito preocupados. Então, precisamos sim desses laudos muito rápido, até para dar, de certa forma, uma maior tranquilidade para os moradores que moram abaixo da barragem. Porque como que tu vai dormir tranquilo? Então, precisamos sim, vereador Tiago, e quero dizer que depois das tratativas que o Executivo fez, lá naquele momento a Corsan se movimentou, mas depois parou. E só para concluir, senhora presidente, e o que o promotor também nos passou, e que é importante nós passar para a comunidade, que o principal fiscal é o Executivo. Infelizmente, também da Corsan, porque quem contratou a Corsan é o Executivo. Muito obrigado.
Só queria mencionar. Está com o senhor. Eu só queria mencionar sobre a questão do laudo, que apesar de todos os defeitos apresentados, a conclusão do laudo é que não existe um risco iminente, ou melhor, não existia um risco iminente há 2 anos atrás, né? Claro que se for observado todos os pontos de manutenção que eles indicaram, né? Mas a princípio ela foi classificada como não tendo um risco iminente, né? Na época. Mas que obviamente os reparos têm que ser feitos e também essa questão da vibração não estava inclusa na conclusão, vamos dizer assim. Só para complementar agora que conseguiram abrir o vídeo, se conseguirem olhar ali. Então essa é a água que está entrando lá na barragem de São Miguel. Ela está um pouco verde, um pouquinho cheia de espuma. E essa água está descendo de onde? Essa daí, se eu não me engano, ela está descendo o filetezinho que tem para o lado de lá da represa. Eu não sei o nome. Ou seja, não, eu acho que é do outro lado. Eu não tenho certeza de onde que é. Porque isso daí foi enviado para a gente, no caso. Certo. Com a palavra o vereador Marcelo. Boa noite, obrigado, senhora presidente. Boa noite, colegas, imprensa, na pessoa do Leandro, pessoas que nos assistem presencialmente. Vejo o Jorge também do jornal, o Antônio Foreste. Não foi meu professor, Antônio, mas foi das minhas filhas, tá? Agradeço a presença de todos e pessoas que nos assistem de seus lares. Bom, um breve resumo numa frase, eu digo então a Corsã, responsável por todo o sistema de gestão de água e esgoto do município. E por gestão do sistema entende-se tudo, inclusive as barragens. Então quero destacar a explanação de vocês, Leonardo e Otávio, e dizer que isso só aumenta o passivo da Corsã, né? Na questão das promessas, na questão do descontentamento das pessoas. Poderia ter sido bem melhor utilizado esse período de seca, infelizmente, mas para fazer manutenções, e falta um estudo de segurança e capacidade hídrica, pastor Davi, e, consequentemente, investimentos. Na questão esfera também administrativa, o próprio município já protocolou no Ministério Público também, na Agência Reguladora do Estado, até na questão da própria confecção de contratos, como é difícil o acesso à Corsã e difícil o diálogo com eles. Então, fico solidário a tudo isso. Fico um pouco preocupado também na questão, no início da vossa apresentação, a própria educação também das pessoas, vereador Juliano, que vão lá, né? É incrível. Então, pior o problema ainda, né? Pessoas que vão lá e deixam os seus lixos, então cometem os seus crimes ambientais. Vereador Tiago, é complicado isso. Então, tem uma questão de educação ambiental, já foi falado bastante isso, questão de respeito à natureza, e a questão da Corsã, a nossa Corsã, que realmente é responsável, Antônio, pela barragem e não faz as manutenções. E, para finalizar, Deus nos livre, pastor, que não venhamos Farroupilha ver nos noticiários, como aconteceu alguns anos atrás, desastres com barragens. Isso me preocupa demais. Conheço lá e agora pelas fotos ficou mais aterrorizante a situação com essas rachaduras. Me preocupa, sim, e não gostaria, pelo amor de nossas vidas, da comunidade do Burati, a nossa cidade, que Deus nos proteja, que a Corsã se sensibilize e tome atitudes urgentes para a manutenção da barragem, o mínimo. Comentários? Até essa questão das soluções que a gente propôs para eles também estava a questão de talvez um pouco de um aumento do muro, tamanho do muro, da altura do muro. Mas claro que depois de passar por uma avaliação muito mais criteriosa, porque isso aumentaria o esforço e tudo, é uma questão. Então, precisa de muito estudo. Muito bem. Com a palavra o vereador Felipe. Otávio, Leonardo, prazer conhecer vocês e um prazer estar aqui ouvindo essa explanação perfeita. Abriu muito os meus olhos e me fez conhecer muito com relação ao assunto que não fazia parte do meu dia a dia. Mas quero fazer uma fala especial ao professor Antônio, que muito me honra estar aqui e vê-lo assistindo os nossos trabalhos. Quero dizer que tu foi um baita professor e a gente só está onde está. Tenho certeza que tu participou neste caminho. Obrigado mesmo.
O Giovanni Capra, não sei se está ainda aí, mas quero dar um abraço para ele, foi meu colega no CNC e éramos teus alunos lá no CNC, né? Perfeito. Bom, posicionamento sobre o tema. Como eu já ando falando por aí, a gente quer resultados a curto prazo. E falar é bacana, mas eu vou na linha do Roque, que se a municipalização, eu acho que é a principal saída mesmo, e nós podemos fazer várias demandas a vários órgãos, não vamos chegar a lugar nenhum se nós não tivermos um posicionamento do Executivo Municipal com relação ao tema. Nós fomos eleitos fiscalizadores pelo povo para fiscalizar muitas coisas. Pelo que eu estou percebendo, a Corsan que deve ser fiscalizada pelo Executivo. Eles que têm o poder para tal. Então, acho que nós podemos dar algum prazo até o final do ano, porque já fazem tantos anos, para que o Executivo se posicione com relação à Corsan. Qual vai ser os passos a ser dado futuramente? Marcelo, mais um fardo aí para te carregar como líder de governo. Mas vamos lá. O que eu só não admito, estando aqui onde eu estou, não tenho o que fazer, nada dá. Eu acho que deu, né? Chega disso, né? Acho que nós temos que buscar soluções concretas. E era isso. Obrigado e parabéns a todos aí. Comentários, senhores? Bom, como comentou do Poder Executivo, eu gostaria de fazer um convite direto a qualquer um do Poder Executivo que venha ver isso ou fique ciente. Nós convidamos, a comunidade em si convida vocês a virem lá ver como é que está a situação, porque só assim vocês vão conseguir ver de fato o que realmente está acontecendo no local. Obrigado. E a palavra está com o pastor Davi. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Meu cumprimento aqui ao Otávio e ao Leonardo e também ao professor Antônio Foreste, que está aqui nessa noite. Quero parabenizar vocês dois pela excelente explanação que nos traz a clareza daquilo que nós estamos vivendo na realidade. A Corsan, ela brinca com a população farroupilhense, né? E se omite com o compromisso de investir aqui em Farroupilha. Nós, semana passada, tivemos aqui uma audiência pública com uma representatividade um tanto quanto pequena. Seria bom que vocês pudessem ter estado aqui, porque teriam espaço, e nós colocaríamos isso tudo para o Tiago, que era o superintendente, que estava aqui, colocaríamos para o Bruno, que era o diretor de obras, que estava aqui, e para o Elton, que vocês já tiveram contato, né? Penso eu, vereadores, que nós precisamos sim estar juntos nessas frentes. Eu acho que a união de esforços traz grandes resultados para nós conseguirmos. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos não mais só reunir para audiências públicas aqui, Felipe Maior. E para estar discutindo, nós precisamos agir. Me lembro da audiência em que o ex-prefeito Clayton Gonçalves estava sinalizando a municipalização, né, e tantas outras atividades. A Corsan veio com, né, um plano cinematográfico e nos apresentou grandes coisas. Não foi diferente na audiência pública da semana passada. Nos trouxeram aqui tabelas e um monte de situações para se investir em Farroupilha. Acontece que esse investimento nunca acontece. Acontece que o que nos apresentam hoje, o Otávio e o Leonardo, vem de encontro a uma grande necessidade. Então, concluo eu, presidente, que nós precisamos sim agir, e por que não, né, abrir então esta CPI, Tiago William, né? Já se foi feito tanta coisa, né? Já se esperou tanto tempo. Eu sou favorável de nós darmos um passo de encontro a essa demanda a qual nós somos eleitos para fiscalizar esse contrato, ver o recurso, qual é o investimento que ela tem feito realmente, porque os números e as planilhas aceitam tudo, mas qual é a realidade do recurso que entra e aonde está sendo investido? Em outras cidades, porque aqui não está sendo. Nós não temos 1 metro cúbico de esgoto tratado aqui. E aí a gente vem de novo para uma discussão. Precisamos agir e agir logo. Eu acho que até o final do ano, Felipe, contribuo contigo, mas eu acho que é muito tempo. Precisamos agir antes. Senhores?
Só um pequeno comentário. A nossa apresentação ela pode não estar tão bonita quanto a da Corsã, mas os dados que a gente apresentou aqui, eles de fato estão lá na barragem. Então, qualquer um que queira dar uma passada lá vai ficar ciente da situação. Certo. Com a palavra, o vereador Caleb. Otávio, Leonardo, quero contar uma coisa para vocês. Eu sempre fui um guri, quando eu era criança, eu fui um capeta. Eu era muito encapetado. Todo dia, mas todo dia mesmo, eu apanhava da minha mãe. Chegava às 3 da tarde, eu já ia lá apanhar, nem que eu não tivesse feito alguma coisa, porque 13h15 eu aprontava. Só que apanhar da mãe era bom, porque às vezes a mãe me batia com pantufa, sabe? Então, tranquilo, né? Até que, de vez em quando, ela chamava o meu pai. Aí eu apanhava de cinta. E eu agradeço muito pelo meu pai a cada cintada. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que está chegando o momento da gente chamar o pai agora. Eu discordo da vereadora Clarice, eu acho que colocar a gente aqui à disposição, contem conosco, vocês estão contando com a gente há décadas e nada acontece. Então está na hora de acontecer alguma coisa realmente que cause um impacto, né? Porque até saiu na rádio um comentário de que um deputado que esteve aqui a semana passada comentou de colocar na justiça. Está aí uma coisa boa. Vai na justiça. Já está. O prefeito Clayton também. Já está na justiça. Mas faz outro, bota 15 processos, sei lá, faz qualquer coisa. O prefeito Clayton também falou em municipalizar, né? Foi essa a palavra. Aí eles tremeram. Isso é chamar o pai. Vim aqui fazer audiência, não está adiantando. Contar com a gente não está adiantando. Sabe? Então, o que eu vou poder fazer lá perante esse gigante? A gente só pode se unir fazendo pressão, por isso que eu peço sempre público aqui. Porque daí é vocês apresentando a causa, nós defendendo a causa, o público incorporando tudo isso, aí nós vamos ter... A gente tem que ir para cima deles de cinta, não com a pantufa da minha mãe. Então, só isso que eu queria dizer, que a partir de agora a gente possa fazer alguma coisa realmente efetiva. Né? Porque do jeito que está, vai continuar assim. Tudo bem, que nem eu comentei a semana passada na audiência. Se quando está vazio, tirar todo o lodo que tem lá, vai aumentar só um dia a mais de água. Tá, mas e daí? É um dia, a população vai estar vendo que eles têm interesse. Mas eles não têm. Eles saem daqui rindo. Eles ficam ofendidinhos com as minhas ironias. Só que, gente, é isso. Eu estou cansado de ter que ironizar. E olha que eu só estou aqui 1 ano e 4 meses. Imagina, então, quem já está aqui, as pessoas que estão ouvindo isso há décadas. Então, acho que está na hora do pai pegar a cinta. Obrigado. Muito bem. Comentários, senhores? Não? Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, eu deixo o vereador Juliano encerrar por 2 minutos. Mais uma vez, então, cumprimentar os nossos convidados da noite, agradecer aos meus colegas deste parlamento que aprovaram de forma unânime o requerimento. E é bom, quando a gente traz os agentes daquela comunidade ou daquele grupo que está inserido e vivencia e traz a pauta com conhecimento. E como o Otávio disse, o nosso PowerPoint talvez não seja bonito, mas ali estão os fatos. E, mais uma vez, a gente externa a lamentação e, claro, temos que achar um mecanismo do que nós podemos ser feito. Se é uma CPI, beleza, contem com o meu voto, contem com o meu apoio, mas acho que a gente tem que fazer algo. Tem que pegar a cinta, Caleb, o que precisar fazer. Algo este parlamento tem que fazer dentro das suas limitações, mas estamos aqui, sim, com o que a gente pode, vamos tentar buscar, vereador Marcelo, com o Executivo, o que o Executivo pensa a respeito da Corsã. Porque, realmente, quando o prefeito Clayton ameaçou romper o contrato, brotou ideias mirabolantes da Corsã. A Corsã apareceu e decolou. Então, mais uma vez, agradeço, parabéns. Dentro do que nós pudermos colaborar com o processo, estamos à disposição. Muito obrigado, senhora presidente. Antes de passar a palavra aos senhores Leonardo Damiani e Otávio Foreste, eu gostaria de fazer duas colocações. A primeira, vereador Ilha.
é muito importante a sua colocação da CPI, mas conversei com nossa advogada da casa e se já tem denúncia no Ministério Público, nós vamos chover no molhado e vamos aumentar o tempo que nós podemos ter uma resposta. O que nós temos que fazer, senhores, é formar uma comissão de, no máximo, 5 vereadores, tá? E ir no Ministério Público, conversar com o promotor. E, se for preciso, nós vamos 1, vamos 2, né? Quantas vezes forem preciso. Porque a função da CPI é levar ao Ministério Público a denúncia. Mas nós já temos as denúncias lá, mais do que uma. Então, vamos pular esse degrau e vamos direto ao pai. Né? Vamos direto ao pai. E a outra coisa que eu queria dizer, eu já falei isso, mas eu vou falar de novo, porque acho que os senhores não se lembram. O Executivo está em tratamentos, procurando em outras cidades que não têm a Corsã, né, como fornecedora de água, etc. e tal. Eles estão vendo da possibilidade de trocar esta concessionária. Uma das preocupações de todo mundo é sobre a multa, que incidiria sobre o município. Mas eu estive dando uma olhada e me parece, aí eu não quero, me parece que, neste caso, quem tem que pagar veja bem, se houver uma nova concessionária, quem tem que pagar é esta concessionária e não o município. É ela que paga a multa. Me parece. Me parece, não sei, não tenho certeza. Enfim, eu sei que o Executivo está fazendo reuniões com cidades que tem outra concessionária, e eu acho que isso é muito importante no segmento das tratativas. Acho que, como os senhores mesmos disseram, já houve muito blá, 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 e a Corsã não faz nada. Acho que nisso todos os senhores têm razão. Então, a minha sugestão é essa, que a gente vá ao Ministério Público. Muito obrigado. Tá? Formamos uma comissão. Senhores, os senhores podem fazer suas considerações finais. Eu queria dizer, agora que eu escutando a presidente falando, essa questão de multa, né? Mas se o contrato não está sendo cumprido, por que tem que ser paga uma multa? É que rescinde o contrato com eles. Certo, mas se ele não está sendo cumprido? Não importa. Existe um contrato e vai ser pago. Presidente, o senhor consegue uma questão de ordem para ajudar na implementação? Sim, eu vou lhe dar uma questão de ordem. Só para contribuir, até por conhecimento. Não, por conhecimento de causa, para ajudar na discussão, eu acho que o que a presidente quis dizer é que eles, obviamente, pedirão, mas é discutível, né? Sim. Então, isso é uma questão jurídica que o município tem muito mais prova para não pagar do que para pagar. Mas, se pagando for, que coloque no seu edital para o concessionário assumir. Mas acho que antes disso tem uma batalha gigante, inclusive as próprias denúncias do Ministério Público, que são diversas, poderão contribuir. Tem uma cidade, que agora eu não vou citar o nome, que faz 12 anos que a concessionária está lutando, discutindo na Justiça o pagamento da multa. De 20 milhões, eles estão em 5. Bom, eu só gostaria de agradecer, então, o espaço que nos foi dado e se esse assunto puder avançar e chegar numa conclusão, a gente vai ficar muito agradecido. Acho que é isso. Bom, muito obrigado a todos, então, e qualquer coisa nós ficamos à disposição para qualquer demais esclarecimentos. Bom,
Nós agradecemos aos senhores pela bela explanação e suspendemos a sessão por 2 minutos para que possamos registrar este momento numa foto. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.